Centenas de presos que deixaram as cadeias para a saidinha de Natal não retornaram ao sistema prisional. Em São Paulo, por exemplo, quase 400 detentos que estavam em saída temporária foram presos novamente e reconduzidos aos presídios na última semana. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, eles descumpriram as medidas previstas pelo benefício. Já no Rio de Janeiro, dos 1.785 contemplados do regime semiaberto, mais de 250 não voltaram ao centro de detenção até às 22 horas do dia 30 de dezembro. Agora, eles são considerados foragidos da Justiça, com um novo mandado de prisão expedido, além de perder o direito de novas saídas. Ao todo, cerca de 30% dos presos não retornaram das saídas temporárias, segundo esse apontamento feito pela Secretaria. Desse índice, segundo o estudo, aproximadamente 20% voltam a praticar crimes. Aquela velha discussão, Ricardo Rous, da saidinha de Natal, pessoas que estão condenadas em regime semiaberto e que saem no Natal, mas não voltam. Koba, acho que para mim isso é um grande exemplo de política pública mal executada. Precisamos mudar a lei de execuções penais e acabar com a saidinha de preso de uma vez por todas. Não é possível que a gente aceite. 30% dos que saem não voltam. E destes, 20% voltam a cometer crimes. 20% são pegos, 20% que é a estatística que o estudo conseguiu identificar. Que, para mim, a grande maioria deles volta a cometer crime porque não existe a chamada ressocialização, não acontece. Nós sabemos disso. Muitas vezes o preso, quando entra, o criminoso, quando entra numa penitenciária brasileira, já tem que se conectar ali com alguma entidade ligada ao crime organizado e a essas entidades ele acaba fazendo um serviço quando está em liberdade. Então é um tipo de política pública, para mim, mal executada, que tem que ser alterada o mais rápido possível. Felipe Monteiro, eu quero muito te ouvir sobre esse tema, meu amigo. Não, primeiro que não é política pública mal executada. Primeiro que é a legislação do Brasil que prevê a saidinha em caso de regimes semiabertos, né? Então, uma coisa que eu acho impressionante é o seguinte: a gente não discute a raiz do problema. A gente discute medidas paliativas achando que a gente vai resolver o problema da violência no Brasil com essas medidas paliativas. A lógica do sistema prisional do Brasil é a ressocialização do preso. Esse é o fato. Mas é o fato. Isso é indiscutível. Isso é um dado concreto e indiscutível. O problema no Brasil é que o sistema penitenciário brasileiro faz pessoas piores no sistema prisional. A pessoa furta um celular, entra no presídio, sai traficante. A pessoa rouba carteira no semáforo, entra no presídio, sai estuprador e sai traficante. Esse é o grande problema no Brasil. A gente tem que discutir o problema. Você defende a saidinha ou não? A gente tem que discutir o problema. Qual que é a lógica da saidinha? A saidinha é o seguinte: o preso que sai, no processo de ressocialização dele, ele teria condição de sair no Natal e voltar para a prisão depois. Essa é a lógica. É uma lógica essa é a lógica. Por quê? Lógica no assalto, lógica na saidinha. Por quê? Porque ele está ele está no processo de ressocialização. O problema é aquilo que eu falei para você, Renato. Que a gente tá, Felipe, eu sugiro que na próximo feriado aí você leve algum desses detentos para sua casa, pô. Eu não levo você para minha casa. Não tem uma lógica de ressocialização? Eu não levo você para minha casa e gosto de você. De ressocialização? O que tem a ver uma coisa com a outra? Você está defendendo você é um cara educado. Isso não pode ter. Você é um cara educado. Você é um cara estudado. E eu não levo você para minha casa. Não pode existir, cara. O que tem a ver uma coisa com a outra? Leva para tua casa. Saidinha. Retórica vazia, barata. 30% das pessoas voltaram a cometer crime. Eu não estou defendendo. Esse que é o absurdo. 30 pessoas que saíram na saída, 30% não voltaram para o presídio. 20% voltam a cometer crime. Isso não pode existir. Então vamos concordar nisso. Por que existe isso, Renato? Fala, a saidinha tem que acabar. Você não consegue dizer isso? Não, por que existe isso? Existe isso porque o nosso processo, o nosso sistema penitenciário faz pessoas piores. Vamos supor o seguinte: um mundo sem saidinha no Brasil. Perfeito? Sem saidinha nenhuma, zero. Essa pessoa ia cumprir a pena, ia ser libertada, ia voltar a matar, ia voltar a roubar. Ou seja, o problema não é saidinha, o problema é que a gente não está tornando cidadãos melhores dentro dos presídios. A gente não está recuperando os presos.
Esse é o problema. É que você não está querendo defender uma medida que é muito simples, que é acabar com a saidinha. Eu entendo toda essa lógica que você está dizendo e eu acho uma pena que o sistema prisional foque na ressocialização do preso. Mas não tem que focar em ressocialização do preso, tem que focar em punição do criminoso. Mas isso, é punido. É isso que faz a justiça. Mas que punição é essa que o sujeito fica um terço e vai embora? Que ele sai no Natal, no Ano Novo, no Dia das Mães, o cara mata o pai e sai no Dia dos Pais. Pelo amor de Deus. Escuta a lógica. Vamos ouvir o Felipe aqui. Ele não deixou falar, ele quer fazer o corte pro programa dele. Pode colocar esse corte que vai ser bonito. Renato, a questão é a seguinte, por que o nosso sistema penitenciário tem que focar na ressocialização? Porque a pessoa vai sair em determinado momento. Vai cumprir a pena e vai sair. A punição, obviamente, ele está sendo punido. O cara mata 2 pessoas e sai em 5 anos. Então, ele vai sair. Você acha isso legal? Ele tem que sair melhor do que ele entrou, ele tem que ser recuperado. Eu acho que um sujeito desse tem que trancar dentro e jogar a chave fora, cara. Não, tem gente que não tem. Tem gente que não dá pra ser ressocializada. Essa é outra questão, amigo. Tem gente que não dá pra ser ressocializada. Essa é outra questão. É fechar a chave da cadeia e jogar fora. Essa é outra questão. Vamos ouvir o João Belucci sobre isso. O que você acha? Eu acho tem que acabar a saidinha? Não, tem que acabar com toda certeza. Ela é escarnecedora com a vítima. E eu só colocaria aqui nesses períodos de Dia dos Pais, Dia das Mães e Natal, a pena de quem praticou o crime, ela tinha que ser pior nessas datas. Tinha que diminuir a quantidade de comida, de luz, banho de sol, tudo. Porque é nessa data que a vítima vai sofrer mais ainda. O pai, a vítima que perdeu o pai não vai estar com o pai, não vai estar com a mãe. O Natal vai estar na ceia vazia, né? E Natal é uma das datas que tem mais suicídios, inclusive, né? Então, acho que a pena tinha que ser até piorada e não ter saidinha, acabar com isso. Mas isso viria dentro do contexto. Aí o cara vai sair e vai te matar no semáforo. Diminuir o regime semiaberto, porque todo mundo vai para o regime semiaberto, e no regime semiaberto ocorre essa questão toda, e como não tem as casas lá, não tem onde a pessoa dormir, mas eu acho que eu sou a favor de que acabe-se com a saidinha e que nessas datas tenha uma espécie de punição maior para quem cometeu os crimes. Nós vamos ouvir o Felipe e depois o Ricardo Russo. Não é por mais punição que se resolve o problema. Esse é o grande problema de vocês. Nossa. Eu tô tendo uma visão assim, a minha visão é uma visão... A minha visão é uma visão egoísta. Eu tô sendo completamente egoísta. Eu não quero que a pessoa, por exemplo, saia da prisão depois de cumprir pena e sai pior do que entrou e mata o meu amigo Renato no semáforo, porque ele queria roubar a carteira dele. Então, egoisticamente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: ou a gente cria um sistema penitenciário decente, que a gente faz as pessoas saírem melhores, que a gente separe aquela pessoa que cometeu o crime de menor potencial ofensivo com aquela pessoa que cometeu o crime de maior potencial ofensivo, que a gente crie questões de dignidade dos presídios para as pessoas, de fato, se ressocializarem, ou o que a gente vai estar fadado é o seguinte: as pessoas vão sair piores. Nós estamos fabricando no sistema penitenciário do Brasil pessoas piores, pessoas mais violentas, pessoas que vão ser cooptadas pelo tráfico de drogas. Por conta disso, gente, não tem outra razão se não defender a ressocialização do preso e que ele saia melhor do que ele entrou. A questão da saidinha é periférica total. Ô, Ricardo Rose, mas o Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a gente já teve uma aprovação para o fim da saidinha e isso está no Senado Federal. Você acha que tem um certo receio de pautar isso, de levar para discussão, para tornar, de fato, isso uma lei, o fim da saidinha? Olha, eu acho que se tem que deixar de ter. O Senado Federal tem que fazer seu papel, tem que pautar o projeto de lei que passou na Câmara e tem que ser aprovado no Senado, tem que ser sancionado pelo Lula, eu acho difícil, mas se não for sancionado pelo presidente, tem que ser derrubado o veto pelo Congresso Nacional e tem que acabar com a saidinha. A discussão aqui é muito bonita, o Felipe Monteiro fala muito bonito, mas mistura toda a questão aqui. 2 assuntos diferentes. A questão da ressocialização, que não acontece no Brasil, ele mesmo concorda com isso. Isso não acontece. Então, primeiro, a gente não vai antecipar o processo da liberação do preso com a saidinha temporária. Não, acaba com isso. E aí vai discutir a questão de como é o processo de punição. Não, é o contrário. Ponto. Não, é o contrário. Tem que acabar com a saidinha. Porque se você antecipa a saída de um cara que não foi, de acordo com o próprio Felipe, ressocializado, qual é o objetivo disso? Liberar o vagabundo antes do tempo? Porque se ele mesmo diz que não foi ressocializado. Então, veja bem, 2 problemas distintos. Pepe, fala e depois o Renato vai falar. O Renato, peraí, o Renato ele tá anotando aqui tudo que o Felipe fala. Ele tem um contraponto aqui, já o Renato vai falar. Aqui, nós vamos ouvir o Felipe Monteiro e depois o Renato. Eu fico abismado com a narrativa do Ricardo. Ele está justificando que não tem a ressocialização no sistema penitenciário do Brasil com um motivo para não ter a saidinha. Mas o objetivo do sistema penitenciário do Brasil, que está na legislação, é a ressocialização.
Funciona, e o Estado... Então, funciona, isso a gente tem que discutir. Não funciona, isso a gente tem que discutir. Não, simples. A questão da saidinha... Funciona ou não? Escuta uma coisa, a questão da saidinha ou não, ele é periférica. Não é. Porque 30% a ideia, das pessoas estão cometendo crime hoje, que poderiam... A lógica, só no final da pena. Mas tudo bem, mas ele poderia ter cumprido a pena 100%, então. Ter saído pela porta da frente, ele mataria da mesma forma. Nós estamos antecipando isso. Nós estamos antecipando isso. A questão é a seguinte, mesmo concordando com você na lógica da saidinha, a lógica da saidinha é o seguinte: como o objetivo do sistema penitenciário do Brasil é ressocializar as pessoas que cometeram crime, perfeito? Perfeito. E quando ela sai cumprindo uma parte da pena, tem bons comportamentos na prisão, uma parte da ressocialização dela é a saidinha. O problema é que ela entra na prisão e ela sai pior. Exato, não há a ressocialização. Ela sai pior. Ela sai pior. A gente vai ouvir agora o Renato, senão ele vai explodir. Obrigado, Renato. Eu não tenho muita coisa para falar. Fala. Não, ele falou, olha, eu não quero que o sujeito ele fique na prisão, ele saia e ele roube o meu amigo. Mas é exatamente isso que acontece, sabe por quê? Porque o bandido, o vagabundo, ele sabe que no Brasil é muito mole você cometer crime. Primeiro que você nunca é achado. Você comete o crime, raras vezes ele consegue ser identificado e ser punido. Muitas vezes sai na audiência de custódia, sabe que tem saidinha, cumpre 1/3 da pena e tá tudo bem. É justamente por essa cultura da bandidolatria, por essa cultura de penas frouxas, de ressocialização do preso, que o sujeito ele faz um custo de oportunidade. Viver uma vida honesta no Brasil é muito mais difícil do que você sair na rua assaltando os outros. E é essa a conta que os caras fazem. E outra coisa, separação dos presos na cadeia, eu concordo com isso. O problema é que o Estado brasileiro, ele já não toma conta dos presídios. Quem toma conta dos presídios são as facções criminosas. Então, justamente por isso, quando eu olho as facções criminosas tomando conta das cadeias, é que eu não vou pensar em dignidade do preso. É dignidade para a vítima, meu Deus do céu. É dignidade para a gente olhar para essas pessoas e falar, se alguém te roubar, se alguém matar um ente querido seu, ela vai ser punida, vai ser presa, vai ficar por muitos anos presos e não vai sair em saidinha em coisa nenhuma. Vai lá ver se em El Salvador algum bandido de gangue, de crime, foi para as ruas cometer crime de novo. Sabe por que não foi? Porque não saiu da cadeia, continua preso. É só aqui no Brasil que a gente fica dando benfeitoria para vagabundo voltar para a rua cometer crime. Uma ditadura. E saidinha temporária não é coisa periférica. Vai dizer que saidinha temporária é coisa periférica para essas 30% das pessoas que foram roubadas por esses vagabundos que saíram no Natal em saidinha temporária. Agora a gente vai ouvir o Felipe, vai fazer um contraponto. E depois o outro que está explodindo para falar aqui, pedindo, é o João Belucci. Fala, Pepe. Não, tem umas premissas que eu fico impressionado. Primeiro é o seguinte, o Renato, ele acha que o cara que está na prisão é 100% traficante, 100% bandido do mal, aquele cara malvadão. É anjinho. Pelo amor de Deus, cara, tem pessoas que cometeram crime culposamente. Eu conheço um médico, por exemplo, que virou 4, 5 dias no plantão, no hospital, salvando vidas. Aí, por uma decisão ruim, pegou o carro para ir para casa, dormiu no volante e atropelou um pedestre. Atropelou o pedestre, matou o pedestre. O cara tá preso. O cara tá preso. O cara tá preso. O cara tá preso. Eu conheço um clássico caso. A maioria é vagabundo e tem muito vagabundo que não tá preso. Do Gari do Rio de Janeiro, por exemplo, que achou um boné de uma polícia militar no lixo, botou na cabeça, foi preso por conta disso. Desculpa, isso é crime. Exceção. Existem vários. Existem vários casos desses. Cometendo crime que existem vários casos desses. E o problema é que a direita bobalhona acha que vai lacrar falando que bandido bom é um bandido morto, falando que tem que prender o preso, jogar a chave fora. Isso não resolve o problema. O que resolve é deixar solto. A gente resolve o problema. A gente resolve o problema no Brasil pensando seriamente sobre o problema. O grande problema que tem dos presos, por isso que tem o problema da saidinha, a pessoa vai sair e rouba, vai sair e mata, é porque o nosso sistema penitenciário não ressocializa o preso. Não coloca o preso com condição de se reumanizar, se ressocializar. Esse é o problema. Vamos criar. E ele acha melhor ele cometer o crime do que viver a vida honesta. É ponto, é verdade. Isso, claro que não. Ele prefere a vida do crime do que a vida honesta. Cara. Ninguém quer cometer crime. Ninguém quer cometer crime. Só quer ficar preso 10 anos de prisão. Que país você vive, Felipe? Que país você vive? A pessoa comete crime por variadas razões. Não tem uma razão específica. Tem várias possibilidades.
E você colocando o cara com um bandidão, malvadão, blá, 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 blá. Você está dizendo. Isso é besteira. É isso que você está dizendo. Ô, Bellucci, a lógica da saidinha. Bellucci, a gente tem um altíssimo índice de reincidência no Brasil. Alguns estudos indicam a taxa de 46% de volta à prisão. Não é nem reincidência, hein? Porque tem gente que é reincidente, mas não é necessariamente presa. E tem um índice de 70% de reincidência criminal, segundo alguns outros estudos do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Naturalmente, a gente pode concluir que a ideia da ressocialização faliu, independente da saidinha ou não. A realidade hoje é que o sistema prisional não ressocializa. Eu estou falando isso com base em dados de reincidência criminal, né? Não ressocializa. E a ressocialização por si só ela é uma quimera. Não é porque algo está escrito na lei que vai acontecer de fato. Está escrito, o objetivo é ressocializar, mas na prática isso não existe. Então a gente vê o seguinte, tem essa ideia, vai ressocializar, mas na prática existem linhas que você não pode cruzar. Você matou alguém, aí você quer que o Estado te ressocialize, você acabou com a vida de uma pessoa. Você quer ser ressocializado, eu vou lá cantar. Mas ele vai voltar para a sociedade, cara. Ou se mudar a ideia é que ele vai voltar para a sociedade. Que é o quê? 15 anos de prisão pro cara que mata alguém? Podia ser perpétuo. 20, perpétuo. 30. Perpétuo. Quanto você quer? O cara vai sair um dia. Tem que ficar para sempre. Se ele não melhorar, ele vai matar mais gente. Quantos essa anos ideia a vítima vai voltar em quantos anos? Prisão perpétua no Brasil. A vítima vai voltar? Não vai, então o sujeito desse vai ter... engraçado que no caso da Jéssica não defendeu, né? Pelo amor de Deus. Olha só como ele caiu em contradição agora, né? O caso da Jéssica, o problema era a punição. Não era evitar que a pessoa cometesse mais crime, né? Relacionado com a... Não, cara, é sempre evitar o crime. Mas se o crime já foi cometido, tem que ter punição dura para que isso nunca mais... Mas qual que é a punição? O sujeito vai lá, mata uma pessoa, a pessoa que ele matou não volta. E ele tem que voltar? Pelo amor de Deus. Ô, Ricardo Rous, quando a gente tem punição exemplar, a gente tem um negócio que chama o efeito pedagógico da pena. E aí, quanto mais punição, mais pessoas estão vendo aquilo acontecendo com os outros e vão, naturalmente, ter mais medo, mais receio de praticar crime. Então, a punição também serve a ensinar outras pessoas de alguma forma. Você concorda ou não? Concordo plenamente com isso. Lembrando que a cadeia é feita para afastar aquele criminoso da sociedade. Não é feito para benefício do criminoso, é para benefício da sociedade. Agora, dentro do argumento do próprio Felipe, ele mesmo diz que não está funcionando a lógica da ressocialização. Você concorda, Felipe, com a sua própria fala? Não está funcionando a ressocialização. Calma, respira. Está funcionando ou não a ressocialização no Brasil? Não. Está funcionando? Não, claro que não está funcionando. Então, como é que você antecipa algo que não está funcionando? Então, o que você está falando para mim é o seguinte, prisão perpétua para todo mundo. Não estou falando isso para você. Isso é você quem está falando. É a mesma lógica. Não, estou falando para você que são dois problemas. Se eu estou ressocializando o cara que rouba o celular, o cara que rouba a carteira, vou deixar ele na prisão para sempre. Seu próprio discurso, foi pego no próprio discurso. Não está ressocializando, não está funcionando. Então a gente tem que discutir isso aqui. Cara. Mas antecipar isso não vai funcionar. É a função do Estado ressocializar. Nas palavras dele. Não, mas pela tua lógica, então, você está defendendo prisão perpétua para todos os crimes. Eu acho que a gente tem que mudar a lógica de punição. Ponto. Os crimes. Ponto. Agora, não vamos antecipar a liberação do preso. Entende? Porque o Estado não consegue cumprir. Porque o Estado não consegue cumprir o seu objetivo. Então vamos piorar a situação. Rediscutir esse objetivo também. Como assim rediscutir? Rediscutir como funcionam as penas no Brasil. A lógica da ressocialização não está funcionando. Se ela não está funcionando, nós temos que rediscutir isso. O problema é que enquanto sociedade. O nosso presídio é uma máquina, uma fábrica de fazer pessoas piores. Ok, concordo com você. E aí essas piores eu libero elas antes do tempo. Não, eu vou liberar no momento. Então, no momento. Então você concorda com o fim da saidinha. Ressocialização não existe. Olha só. Então você discorda, por exemplo, que o cara tem que sair em algum momento. Ele cumpre apenas 2 anos, não pode ser porque ele vai ser pior. Não está ressocializando. Do crime. Turma. Então saidinha depende, então. Turma, do crime. Eu lamento interromper o debate aqui. A gente vai para um breve